Fala Vascaíno, fala Vascaína, boa tarde, bem-vindos aí, vídeo no canal alternativo Aceita Vascaína. Peço aos amigos para poder se inscrever e a gente vai falar aqui sobre dois assuntos, né? Vamos falar aí sobre o Marcelo Cabo. Hoje eu postei um vídeo lá no canal principal. O pessoal tá muito chateado aí com o Marcelo Cabo. O time do Vasco da Gama aí faz gol e recua. E a gente vai falar aí sobre essa notícia que saiu na parte da manhã envolvendo o Germancano, certo? A imprensa colombiana dizendo aí que o Germancano iria encerrar sua carreira aí no Independiente Medellín da Colômbia. Vamos lá, pessoal. Galera chateada com Marcelo Cabo. O Vasco da Gama conseguiu aí a sua quarta vitória consecutiva em São Januário, a quinta no Campeonato Brasileiro. Chegamos à quinta colocação. E o pessoal tá chateado com Marcelo Cabo, porque a equipe do Vasco tem passado sufoco aí contra equipes de pouca expressão no cenário brasileiro. E o pessoal cobrando aí principalmente a situação de posse de bola aí do Vasco da Gama. Pessoal muito descontente, né? E o pessoal pedindo a demissão do Marcelo Cabo. Gente, é o seguinte, a diretoria do Vasco, né? Essa diretoria que está lá composta por golpistas, e digo isto no plural, eles deram respaldo para o Marcelo Cabo e o Marcelo Cabo continua sendo treinador aí do Vasco da Gama. Se essa foi a opção, a gente tem que apoiar. Não é o meu treinador dos sonhos agora. Apesar do Vasco da Gama ter vencido, está a um ponto ali do G4, o Vasco precisa muito trabalhar. E é o seguinte, se fica uma coisa aí de alento, é que a nossa defesa deu uma melhorada. Acho que o Vasco da Gama aí, nos próximos jogos, contra a equipe do Coritiba e contra o Náutico, eu acho que a gente vai ter um teste aí maior, porque essas duas equipes aí, pelo que estão apresentando no Campeonato Brasileiro, aparentam ser aí superiores às equipes que a gente enfrentou até agora nessa Série B. No entanto, meus amigos, é o seguinte, eu vejo muitas pessoas pegando no pé do Cabo, e já disse aqui, eu não vejo vida longa para o Cabo no Vasco da Gama, é a minha opinião, mas é o seguinte, o Cabo precisa também ser ajudado. O Cabo precisa ter um material humano. E a gente tem cobrado isso aí, principalmente do gerente de futebol, o Alexandre Pássaro. Porque parte do trabalho aí do Marcelo Cabo tem sido muito aí questionado por conta também do material humano que ele tem. E pessoal, quando ele olha para o banco e ele tem que fazer uma substituição, o técnico não se sente à vontade, por exemplo, de colocar um Sarrafiore. Graças a Deus, a nossa base, por enquanto, está dando conta do recado. A gente tem visto aí o Peck, o Matias Galarza jogando muito bem, assim como o MT. E isso aí salvou as contratações ruins que foram feitas aí pelo Alexandre Pássaro. Agora, sobre essa situação aí, meus amigos, sobre a possível ida do Germancano, tá feio essa situação da imprensa. A imprensa quer cavar uma saída do Germancano. O Germancano, ele até dezembro, ele fica no Vasco da Gama, tem contrato com o Vasco. E é o seguinte, gente, a gente só precisa fazer a renovação do Germancano o mais rápido possível. Acho aí que é muito mais fácil a gente fazer uma renovação de contrato com o Cano, estando ele aí com
contrato em vigor do que ele sem contrato. Acho que é uma demora muito grande por parte dessa diretoria. O fato dele ir jogar na Colômbia, eu não acredito não, galera. Sinceramente, acho que o Germancano deve ficar aqui no Vasco. O empresário dele, o Constâncio, ele por diversas vezes aí disse isso. E é o seguinte, o Cano falou, não depende de mim. Recentemente ele deu uma entrevista aí. Agora, me causa estranheza essa notícia sair logo após o Vasco da Gama conseguir aí vencer com um gol do Germancano mais uma vez, para poder querer tumultuar o ambiente do clube. Então eu acho que essa notícia aí que saiu no dia de hoje, logo após o Vasco da Gama aí vencer a equipe do Sampaio Corrêa, serve para quê? Para a gente abrir os olhos e entender uma coisa, que a gente precisa realmente aí renovar o contrato com o Germancano, mas tem muita gente querendo tumultuar. Eu acho que é hora aí, independente de como que o Vasco da Gama está jogando, é hora aí da gente ficar contente. Laureano, como assim? O futebol é horrível. Gente, com essa diretoria que aí está, a gente não vai ver contratações aí em alto nível. Infelizmente a gente não vai ver. A gente não vai ver contratações aí de peso para o Vasco da Gama. O Vasco esbarra muito nessa situação aí de financeira. O Vasco não consegue fazer um aporte financeiro muito grande, muito gigante com relação a essa situação. Então a gente tem que apoiar até que haja condições aí para o Vasco da Gama fazer contratações de peso. A gente tem que apoiar independente de qualquer coisa. Lembrando que o objetivo do Vasco da Gama é estar aí pelo menos entre os 4, certo, pessoal? O Vasco estando aí entre os 4 aí, já dá para a gente subir aí e fazer um ano, o próximo ano, mais tranquilo. Lembrando, estou falando isso para a realidade de hoje, tá? Havendo uma reviravolta aí na justiça, aí é de outra forma que a gente pensa, porque o Vasco vai ter um aval aí de capital financeiro muito maior aí para poder investir. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Vídeo novo aqui no canal Alternativo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, tamo juntos. Vai dar Vasco.